Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Mukanda Teodora, uma HQ da editora Veneta, produzida, escrita, desenhada pelo Marcelo de Salete, ganhador aí do HQ Mix, ganhador do Eisner, com o premiadíssimo e conhecidíssimo Angola Janga. E novamente ele nos entrega uma HQ tratando sobre a escravidão, agora sob o ponto de vista de uma mulher negra. Mais detalhes depois da vinheta. Mukanda Teodora é uma publicação da editora Veneta com 224 páginas, capa dura, e o preço de capa hoje na Amazon é R$ 67. Esse quadrinho é uma proposta a uma reflexão, é um convite a uma viagem por fortes emoções. Marcelo de Salete compôs aqui, em cima de uma série de cartas que ele encontrou, uma jornada, uma história, uma saga onde uma mulher negra, a Teodora, escreve cartas para seus familiares, também escravizados ou em situação um pouco mais próxima da liberdade, para que ajudassem ela a conquistar também a sua liberdade. Mukanda é uma palavra de origem africana que justamente significa carta. Então, o título aqui seria As Cartas de Teodora, mas ele prefere utilizar dessa palavra de origem iorubá para dar ainda mais esse recado, né? E esse princípio de história, esse plot, é apenas a ponta de um iceberg muito maior, né? A partir das cartas de Teodora, Marcelo de Salete promove uma investigação sobre a condição da mulher negra escravizada no Brasil colonial, na cidade de São Paulo. E a partir desse recorte bem específico, a gente vai conhecer um universo muito mais amplo, né? A condição do mestiço, a condição das crianças, a condição de luta anti-escravagista, até fazendo com que a história dela, em determinado momento, se entremeie e se amarre com a história do Luiz Gama e uma outra revolução de um outro momento. É um quadrinho que não é só para o público que é sensível ao tema da escravidão, ou seja, não é só para pessoas negras ou para pessoas que se incomodam, se interessam com esse episódio que durou 300 anos da história brasileira. É um quadrinho que ajuda a entender parte importantíssima da nossa história, e essa graphic novel, o Marcelo de Salete vai mostrando, inclusive, como as famílias negras elas eram desestruturadas por conta do processo de escravidão. Uma mãe era separada do seu filho, que era separado do seu pai, que era separado dos seus irmãos, e tudo isso aconteceu aqui, onde a gente vive hoje, nas cidades que nós vivemos, nos estados que nós vivemos. E eu faço esse recorte geográfico porque em um determinado momento da história, ela se encaminha para o interior de São Paulo. E a gente está falando, eu estou falando aqui de Piracicaba, uma cidade no interior de São Paulo, onde a presença negra ela foi muito marcante, mas hoje ela é bastante invisível. Invisível quando eu digo por quê? Porque existe uma preocupação maior em valorizar outras matrizes culturais, em dar vitrine para outras ocupações que ocorreram no pós-escravidão e tentar cada vez mais inviabilizar a participação e a construção da comunidade negra nesse cenário no qual estou inserido. Acredito que uma das coisas mais interessantes a ser abordada nessa análise de Mukanda Teodora é que a narrativa do Marcelo de Salete ela propõe ao leitor uma imersão em um momento histórico que, por mais que já tenha sido profundamente estudado,
bastante esclarecido, bastante questionado, revisitado, visto em filmes, séries, outros livros, a gente ainda tem muito o que discutir, muito o que resgatar e muito o que reparar a respeito do que foi o período de escravidão aqui no Brasil. E esse quadrinho, ele nos proporciona uma visão, um retrato do que era a escravidão para uma mulher de terceira idade aqui em São Paulo. Isso é bem específico e reflete e dialoga com a realidade de muitas outras pessoas que a gente conhece. Lendo esse quadrinho, eu lembro de minha mãe, lembro de minha avó, lembro de vizinhas e de professoras e de muitas outras mulheres negras que em suas origens com certeza tiveram alguma Teodora que lutou pela sua liberdade, que lutou pela sua emancipação, e esse quadrinho nos ajuda a compreender quão complexo foi todo esse movimento. Daniel, então Mukanda Teodora é baseado em fatos reais e a gente consegue entender a história, precisa pesquisar mais. Mukanda Teodora é também sobre as consequências de alguém que não se conforma com a escravidão, né? Essas cartas da Teodora têm um propósito, vão encontrar seus destinos das formas mais inesperadas, e nesse destino ela vai provocar reações, ela vai provocar movimentações. Então a trama ela é uma trama linear, é uma trama que você vai conseguir compreender claramente. Os personagens são bastante humanizados e tem aqui uma proposta de, obviamente, fazer mais próximo dentro da realidade possível. Isso o autor ainda se preocupa no final, inclusive, não só em nos presentear com a possibilidade de ler as cartas nas quais ele baseou-se para escrever esse quadrinho, como em transcrevê-las, como também em colocar um artigo que contextualiza muito do que a gente vai ver nessa história. Inclusive, a gente vai acompanhar aqui um depoimento da Teodora, uma participação em uma investigação, tem outros infográficos e mapas. Então, assim, é realmente uma experiência bastante interessante. É uma leitura diferente. Se você é um leitor de Marvel, DC, leitor de quadrinhos de super-heróis, vai ver que é uma leitura diferente, mas ao mesmo tempo é uma leitura, quando chega no final, você tem a satisfação de ter tido a oportunidade de ler uma excelente história em quadrinhos. Mais uma, né? Porque a gente já teve aí, algum tempo atrás, o Marcelo de Salete produzindo o Angola Janga. Esse foi o Poptopia de hoje. Falamos de um dos quadrinhos mais interessantes lançados aqui no Brasil no final do ano passado e nesse início de ano. Se você não for inscrito, se inscreva e ajude esse canal a crescer nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de quadrinhos que tocam em temas tão importantes e históricos é melhor ainda. Forte abraço e até a próxima!